O nosso tema de hoje é um tema de todos nós. Nós vivemos, o dia a dia de nossa vida envolve esse tema, que é a contabilidade. Parece que não é. As pessoas que nunca viram pensam que contabilidade é coisa muito complicada, muito difícil. Mas nós fazemos contabilidade diariamente, todos os dias, toda hora. Nós pagamos, nós recebemos, nós emitimos cheque, recebemos dinheiro, depositamos no banco, fazemos orçamento familiar. Enfim, o dia a dia nosso é fazendo contabilidade. Isso é o constante do ser humano. Eu tive escritório de contabilidade durante muito tempo e um dos meus auxiliares, office boy, chegou um dia e disse para mim: Senhor Luiz, a contabilidade hoje é moderna. Eu pensei bastante para responder a ele, mas o rapaz, simplesmente, ele só não tinha nenhum primeiro grau completo. Qualquer coisa que ele dissesse, talvez o ofendesse. Então eu concordei, está certo, você tem razão, a contabilidade é moderna. Nos meios acadêmicos, nós vemos também falar de contabilidade moderna, como se contabilidade tivesse data de nascimento, se contabilidade fizesse aniversário. Mas na realidade contabilidade, ela é atual, ela está sempre presente, ela não fica velha, ela não é nova, ela não fica velha, ela não foi inventada, ela não foi criada, ela foi descoberta. Se a gente pensar em contabilidade, nós pensamos até, quem inventou a contabilidade? Quem sabe? Quem descobriu? Também não. Em que época foi descoberta a contabilidade? A gente pode pensar até no tempo da pedra lascada. Mas isso nós vamos deixar em aberto, porque pode haver alguma discussão, pode haver alguma polêmica. Nós estamos preparados para responder essa polêmica. Vamos ver a realidade do dia a dia. O que é que eles falam, se falam de contabilidade moderna? Deveria falar o seguinte: os meios pelos quais se chega à contabilidade, isto sim, é novo, é atual. Claro que tem que ser novo, tem que ser atual, isso tem que estar na atualidade. Mesmo porque esses meios são feitos através da legislação brasileira. E a legislação brasileira é com constantes mudanças. Então os meios pelos quais se chega à contabilidade está sempre atualizado. Mas a contabilidade, ela é única. Ela não precisa de ninguém para atualizar ela. Ela está sempre presente. A máquina administrativa da União, dos estados, do município, da Previdência Social, esses órgãos criam um mecanismo para arrecadar, para facilitar mais a arrecadação, para evitar a sonegação e a evasão de renda. É por isso que esse sistema cria mecanismo. Isso não é contabilidade moderna. Isso são arquivos magnéticos que são criados para que as empresas possam efetivamente informar o que ela vai fazer, quanto ela vai vender no mês seguinte, quanto ela vendeu no mês passado. Por aí, o Estado, a União, faz o seu orçamento baseado naquilo que eles sabem que vai receber. E quem informa? A contabilidade das empresas. A contabilidade das empresas que informam por antecipação a sua receita. Então, por isso é que o Estado, a União, a Federação, a Previdência Social, eles fazem o seu balanço orçamentário baseado naquilo que eles vão receber. Então, a gente pode pensar em contabilidade moderna, os meios pelos quais se chega à contabilidade. Vamos dar um exemplo. No século XV, isso por volta de 1594, Lucas Paciolo descobriu o princípio fundamental das partidas dobradas. O que quer dizer isso? Para cada débito é um crédito correspondente e vice-versa. E que? Devedor é todo aquele que recebe de alguém alguma coisa, ou aquele que paga ou tem alguma coisa a receber. Isso é o princípio fundamental da escrituração contábil. Desde o século XV isso nunca modificou. Isso está aí até hoje. Sem utilizar esse princípio não se faz nada de contabilidade. Ninguém pode mexer um dedo sequer, uma linha, sem utilizar o princípio fundamental das partidas dobradas. Olha, eu vou dar um grande exemplo. Outro exemplo. 1976,
O 9º Congresso Brasileiro de Contabilidade foi realizado em Salvador, no Baiano de Tênis. Eu estive lá presente, inclusive eu trabalhei, tive a sorte, tive até a honra de trabalhar nesse congresso, mesmo porque o principal tema do congresso foi princípio de contabilidade geralmente aceito. E o principal palestrante foi o professor Hilário Franco. Eu estive lá, eu tive a oportunidade de conversar com ele, tive a oportunidade de beber da sua sabedoria, conversando com ele várias vezes. Fui, inclusive, secretário da Subcâmara de Estrutura e Análise de Balanço. Como é que eu cheguei a isso? Estava na plateia e a Câmara de Estudo seria auditoria, estrutura e análise de balanço. Mas os próprios competentes e ilustres professores que estavam lá acharam que podia desdobrar, porque era muito grande o assunto. Então criou-se uma subcâmara de estrutura e análise de balanço. A mesa diretora já estava presente, mas faltava um secretário. Consultaram a plateia, nenhum dos participantes se apresentou como secretário. Ele estava sentado na frente. E o presidente da mesa diretora disse: você aí, você tem cara de secretário, suba aqui e venha secretariar a reunião. Eu, mais do que depressa, subi. E foi ótimo ser secretário. Pelo menos eu tive uma grande experiência. Tive muito trabalho. Pela manhã fazia as atas, saia correndo meio-dia para ir datilografar. 2 horas estava de volta no congresso. Mas foi uma grande experiência e por isso eu aprendi muita coisa também naquele congresso. Pois é, e voltando a falar nos princípios de contabilidade geralmente aceito. Isso foi em 1976. Hoje existe esse princípio? Claro que existe, só com outro nome. Hoje é Princípios Brasileiros de Contabilidade. É aquele mesmo do passado, não mudou nada. Vamos voltar a falar quando a contabilidade foi regulamentada no Brasil. A contabilidade foi regulamentada no Brasil no Segundo Império, Dom Pedro II. O Brasil já era um país constitucionalista e tinha seu parlamento. E Dom Pedro II homologou uma lei que foi denominada de Código Comercial Brasileiro. E ele escreve na primeira página do livro: com a graça de Deus, faço saber a todos os nossos súditos que a Assembleia Geral decretou e nós queremos a seguinte lei. Essa lei é do Código Comercial Brasileiro, homologada em 1850. Diz lá o artigo 10. Todas as empresas estão obrigadas a ter uma escrituração contábil com individuação e clareza, sem emenda, sem borrões e sem entrelinhas, e ter livros para esse fim. O parágrafo 1º diz: os livros são livro diário, obrigatório, copiador de cartas e faturas. O livro diário está aí até hoje. O copiador de cartas e fatura, esses foram extintos pela lei das duplicatas fiscais ainda nos anos 70. Não existe mais esses 2 livros. Mas aí, um livro que era auxiliar, o livro Razão, passou a ser um livro obrigatório pelo decreto da Previdência Social, que era um livro auxiliar, passou a ser um livro obrigatório. Então nós temos 2 livros obrigatórios do Código Comercial, que é o livro diário e o livro Razão. E mais ainda, o que diz a lei de 1850? Em 31 de dezembro, as empresas deverão levantar um balanço geral, baseado no inventário geral dos bens de raízes, dos papéis de débito, de crédito e semovente. Isso é que dizia a lei em 1850. Vejamos a lei 10.406, no seu artigo 1179, de 10 de janeiro de 2002. 152 anos depois. E a lei, diga-se de passagem, ainda é válida até hoje, até 2021, até hoje ela ainda vigora ainda no país. Então, vê lá. Todo empresário e toda empresa estão obrigados a ter uma escrituração contábil, mecanizadas ou não. Olha só, a lei quer até ressuscitar a escrituração
manuscrita, que não é possível. Mas a lei diz, mecanizadas ou não, sem emenda, sem rasura, sem borrões. E, em 31 de dezembro, levantar um balanço patrimonial baseado nos papéis de débito e crédito, na sua disponibilidade e no seu, o que diz sim a Lei 10.406, no seu artigo 1179? Vou repetir. Todo empresário ou empresa estão obrigados a ter uma escrituração contábil, com individuação e clareza, ordem cronológica dia, mês e ano, sem emenda e sem rasuras. E, em 31 de dezembro, deverá levantar um balanço baseado no seu inventário, com os papéis de débito e crédito, com os bens de renda e bens de venda e sua disponibilidade, e que será escriturada no livro diário, juntamente com o balanço de resultado econômico. Esse balanço de resultado econômico, vamos deixar ele até em aberto, porque eu quero falar sobre isso separadamente, pois o tornar um assunto polêmico, na realidade não é polêmico, é apenas um problema político e econômico. Então vamos deixar o balanço de resultado econômico para te falar posteriormente. Então, se você verificar o que falou, o que disse o Código Comercial Brasileiro em 1850, em 2002 falou a mesma coisa, não mudou nada, só um jogo de palavras. Tinha lá, em 1850 dizia que deve ser levantado um balanço geral, baseado no inventário geral dos papéis de débito e crédito, disponibilidade de semoventes. Em 2002, a mesma coisa é dita. Um balanço patrimonial, baseado no inventário geral, com os papéis de débito e crédito, bens de venda e bens de renda. Não mudou nada, só jogo de palavras. E o livro diário deverá estar escriturado juntamente com o balanço patrimonial e de resultado econômico. Então, o que a contabilidade mudou aí? Para mim não mudou nada. Podem chamar de contabilidade moderna, mas para mim a contabilidade continua sendo única, ela é verdadeira. É a fonte da verdade. Se não houvesse contabilidade, não haveria um mundo civilizado, porque a corrupção era bem maior do que o que é, a sonegação fiscal era bem maior do que o que é. Então, a contabilidade é que ajuda a fiscalização a verificar os danos causados pelos corruptos e pelos maus governantes. É a contabilidade que mostra. Imagine todos esses escândalos que nós vemos na televisão de dirigentes corruptos, de dirigentes, vamos dizer, ladrões, esse é o termo da palavra. Onde foi encontrado isso? Através da contabilidade. O resultado que mostrou que houve desvio de dinheiro, que houve desvio da renda brasileira para os bolsos dos grandões. Então, se não houvesse a contabilidade, não existia nada. Mas a gente não pode confundir contabilidade com os meios pelos quais chega a ela. Vamos lá. Carlos de Carvalho, Erimar Carneiro, Francisco Dáurea, Frederico Hermann Júnior, grandes autores nacionais, e ainda mais Cerboni, Fábio Besta, Erázio, todos esses escritores, eles falam, não confundir escrituração com contabilidade. Escrituração é uma coisa, a contabilidade é outra. A contabilidade é estritamente ciência. A escrituração, no passado, foi chamada de arte. Arte de escrever um livro diário. Você tinha que escrever com letras bonitas. O livro diário tinha colunas. Uma coluna para se colocar o local, uma coluna para se colocar o dia, uma coluna para se colocar o título, uma coluna para se colocar o subtítulo, uma coluna para se colocar a preposição a, uma coluna para se colocar o histórico, a coluna do meio para se colocar a data do dia, uma coluna para se colocar o fólio do razão, ou seja, o número da folha do razão,
uma coluna subsidiária, uma coluna de débito e uma coluna de crédito. Isso era arte. Mas o tempo mudou, a escrituração foi melhorando, foi modificando. Então, de arte ela passou a ser técnica. Então surgiu o quê? A escrituração, não vou falar contabilidade para não falar errado, não contradizer o que eu estou dizendo. A escrituração passou a ser feita mecanicamente, escrituração mecanizada, primeiro maquinizada e depois mecanizada, e hoje ela é feita eletronicamente. Esses sim são os meios pelos quais se chega à contabilidade. Lá por volta de 1850, J. Carvalho de Mendonça escreveu o Livro dos Comerciantes, e nele ele expressa, ele faz uma conceituação, aliás não é nem a conceituação, ele faz uma definição de que é contabilidade. E diz J. Carvalho de Mendonça: contabilidade é a ciência que estuda e pratica as funções de orientação e controle relativa aos registros dos atos e fatos de uma entidade pública ou privada. Essa definição pode ser desmembrada, pode ser transformada, pode ser dividida em duas partes. Na primeira parte, ela pode dizer automaticamente, cientificamente, contabilidade é a ciência que estuda e pratica as funções de orientação e controle. Isso é ciência. Porque você tem o patrimônio das empresas para você fazer esse estudo. A segunda parte não, relativo aos registros dos atos e fatos de uma entidade pública ou privada. Ocorre que hoje até não se registra mais os atos, mas os fatos são registrados. E através do registro dos fatos é que nós podemos analisar a contabilidade, analisar o que foi escrito. Depois de feito esse registro, sim, aí vai ser emitido o balancete e, junto com ele, os demais demonstrações. Balanço da conta de mercadoria, demonstração dos custos operacionais, demonstração das despesas operacionais, demonstração do balanço patrimonial, balanço de resultado econômico. Tudo isso só pode ser feito depois da escrituração completa, da escrituração feita. Aí sim, é que você vai encontrar, vai fazer o estudo científico da empresa. Saber se ela está doente, se ela está precisando de alguma coisa, o que é que ela está precisando, como é que vai ser, onde é que você vai curar a doença dela. Para isso você vai fazer análise do balanço. Você vai ter o quociente de liquidez corrente, quociente de liquidez geral, quociente seco de liquidez. Isso sim que é um estudo contábil, que você pode se considerar ciência. Mas enquanto ao fato de você escriturar livros, é a parte técnica, hoje tecnologia. Enquanto os meios, os mecanismos utilizados pela repartição federal, estadual e municipal e previdência social são arquivos magnéticos que as empresas são obrigadas a fazerem. E com esse arquivo magnético pronto, as empresas podem fiscalizar facilmente, aliás, o fisco pode fazer a fiscalização das empresas até indiretamente. Hoje nós temos um arquivo magnético que se chama SPED, Serviço Público de Escrituração Contábil, Serviço Público de Escrituração Digital. Nós temos a escrituração fiscal digital, escrituração contábil digital. E são muitos outros, que hoje até talvez alguns já saíram de linha, como DCTF, é a Declaração de Contribuições e Impostos Federais. As empresas eram obrigadas a fazer esse demonstrativo, essas demonstrações, e com ela a fiscalização sabe se a empresa está bem, se está correta ou se ela não está correta. E a facilidade, porque antecipadamente a empresa já informou o que vendeu, o que comprou, o que pagou. Ela não pode mentir porque a contabilidade não deixa mentir. No passado, bem remoto, os fiscais iam de casa em casa fazendo a fiscalização. Hoje não há necessidade de fazer mais isso. Por causa da tecnologia, por causa dos estudos normais, das apresentações através dos arquivos magnéticos. O fiscal, quando chegar numa empresa, ele levava um monte de notas fiscais
para verificar se o empresário havia escriturado ou deixado de escriturar todas aquelas notas fiscais. Era um trabalho muito intenso dos fiscais, nota por nota, no livro de registro de entrada de mercadoria. Antigamente no tempo de livro de compra de mercadoria. Bom, surgiam vários arquivos magnéticos, e dentre eles o Sintegra. Os fiscais faziam fiscalização do estoque físico, mas ele fazia baseado nas notas fiscais de entrada e de saída. Ele encontrava realmente que as empresas deixavam de registrar omissões de entrada e omissões de saída porque o seu estoque sempre estava errado. Mas hoje, a fiscalização não vai na empresa ver isso. O próprio empresário é que, ao enviar o Sintegra, ele já fiscaliza a si próprio. Porque, quando ele faz esse processo, ele manda mercadoria individualmente, que entrou na empresa e que saiu da empresa. O fiscal só vai fazer a conferência para saber se está errado aquilo que ele mandou. Por exemplo, eu já tive casos assim que a empresa informou, através do Sintegra, que seu estoque inicial de lâmpadas fluorescentes 50 centímetros era 200 lâmpadas. E que durante o ano calendário ele comprou 500 lâmpadas. Portanto, ele teria lâmpada disponível, 700 lâmpadas. E ele informou que vendeu 2.000 lâmpadas. Ele próprio já se fiscalizou. O fiscal não pode ser mais nada, que o próprio empresário já disse que sonegou e que deixou de escriturar no seu livro de entrada 1.300 lâmpadas. O fiscal, então, faz a sua fiscalização, não precisa ir lá, e só faz a autuação. Não tem defesa, porque ele próprio, o empresário, já fez a sua fiscalização. Aí sim, esses são os meios pelos quais se chama de contabilidade moderna. Não, esses são os meios pelos quais se chega à contabilidade. O assunto fiscal e contábil, um é auxiliar do outro, mas é um assunto muito grande. Para se falar de fiscalização, para se falar de fiscal, tributos, precisa-se de muito tempo, e nós podemos até falar isso separadamente também, fiscalização, escrituração de livros fiscais, apuração do imposto, etc. Isso vamos deixar para outra hora. Como também vamos falar do balanço de resultado econômico, que para mim é um assunto estritamente político e econômico. Mas isso eu vou deixar também aberto para no próximo momento falarmos detalhadamente. Inclusive nós vamos falar de grandes autores que falam sobre esse assunto. Quero agradecer aos meus amigos, aos meus seguidores, que isso é só uma amostra, é uma pequena amostra. Contabilidade é um mundo. Para falar sobre isso, nós podemos até falar. Fazer um curso técnico de contabilidade são 3 anos. Fazer o curso de ciências contábeis são mais 4. Não dá para nada. São 7 anos que você não dá para estudar contabilidade. Ela é muito profunda. É uma ciência efetivamente muito profunda. Mas, claro que nós pretendemos até dar um curso de contabilidade para iniciantes. Porque isso foi o que nós fizemos durante 33 anos, ensinando contabilidade para os futuros técnicos de contabilidade. Mas isso é um problema que nós vamos ver futuramente, se isso vai dar certo ou não. Portanto, por hoje, meus amigos, é só, e agradeço a todos vocês.